Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo eu vou estar analisando o Second Chance. É um grupo que está participando do X Factor Indonésia. Eu nunca ouvi esse grupo antes, eu nunca ouvi essa canção também. Vai ser a primeira vez que eu vou ouvir. E para quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, multi-instrumentista, produtor e compositor. E nesse vídeo eu vou fazer análises e observações técnicas em relação ao comportamento vocal, a como as vozes estão trabalhando, como esses cantores estão apresentando o comportamento vocal deles, e sempre que eu julgar necessário vou fazer minhas observações técnicas. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e vamos para o mais importante, vamos analisar Second Chance. Eu já achei maravilhoso. Eu considero que ele seja um vocalista numa região alta da voz masculina, apesar de eu ter ouvido muito pouco ainda ele cantando, mas ele tem uma voz muito macia, uma voz alta, mas não é uma voz muito estridente. É essa a percepção que eu tenho só de ouvir ele pela primeira vez. Mengapa Tuhan pertemukan kita? Quando ele faz essa abertura, aqui a gente já consegue perceber como ele projeta com muita facilidade, como ele faz com muita facilidade a abertura da voz dele, né? Essa projeção de uma transmissão mais direta da voz, sem interferência em outras regiões da voz. No caso, ele transmite essa abertura com a região realmente da máscara. Saat ku telah memilih dia, mengapa takdir membawamu? Em alguns momentos ele faz o uso de voz mista, fazendo o uso de voz de peito com voz de máscara. É que é uma transmissão bem direta na região de máscara. Porém, ele usa essa voz mista e escurece um pouco a nota, né? Faz com que a nota ela não soe de uma maneira tão clara. Di saat aku telah bersamanya, Consegue perceber como é muito diferente a forma como ele transmite a voz dele? É justamente o uso que ele faz das regiões da voz. Entre voz mista, ele alterna entre voz mista e uma transmissão mais direta com a região máscara. tak ingin ada yang tersakiti, namun ku tak mampu memilih. Gosto muito disso. Admiro muito quando existem mais de um cantor numa música, principalmente quando eles trabalham juntos com a sua voz. Então exige muita concentração e eles aqui estão soando de uma maneira perfeita. Ingin mengabdi pada satu cinta, namun naluriku inginkan kamu. Muito bom. Perceba que a voz dele já tem uma cor diferente, né? É uma voz que tem uma abertura, uma projeção mais clara do que o cantor anterior, né? Então a gente consegue perceber que são níveis diferentes de regiões altas da voz. Isso é muito interessante, principalmente para que a gente possa observar, né, as regiões diversas que uma voz pode ter. Cinta atau memang waktu tak tepat, di saat ku hidup dengannya, mengapa ku harus
Nossa, ela tem um peso na voz dela. Que interessante. Ela consegue colocar uma voz mista e isso fica muito evidenciado na forma como ela está cantando. Perceba que isso é muito diferente se eu não estivesse utilizando a voz mista. Principalmente nas vogais O, U, que tende a ser mais escuro. O. Vê que há uma sonoridade bem diferente. Jatuh cinta kedua denganmu. Mengapa takdir membawamu? A impressão que eu tenho é que todos os três homens trabalham numa região alta da voz masculina. Eu consigo perceber que tem texturas diferentes, cores diferentes. Eles têm uma música que eles podem estar trabalhando, mas em alguns momentos a impressão que eu tenho é de que há momentos chaves que cada um vai estar tendo um destaque maior justamente pela cor que a sua voz tem. Mas isso, obviamente, eu preciso ouvir mais a voz deles e eu estou me baseando na primeira percepção auditiva que eu tenho. Di saat aku telah bersamanya. Uma voz bem alta. Tak ingin ada yang tersakiti, namun ku tak mampu memilih. Olha que são vozes altas muito diferentes. Eles soam de uma maneira muito diferentes. As três vozes masculinas. A voz feminina, né? A primeira impressão que eu tenho é de que ela consegue escurecer muito bem a nota. Trabalha com muita evidência a região de peito. E isso costuma ser uma característica de cantores mezzo-soprano. Eu não tenho certeza se ela de fato é mezzo-soprano. Eu precisaria ouvir mais ela. Na verdade, todos aqui é apenas a minha primeira percepção. Mas eu consigo perceber que os dois cantores da ponta são tenores, uma região bem alta da voz masculina. Pada satu cinta, namun naluriku inginkan kamu. Susah dan cinta, apa memang waktu tak tepat? Bom suporte de nota, sustenta muito bem a nota. A gente pôde perceber que enquanto os três cantavam, ele continuou com a projeção da nota dele. Di saat ku hidup dengannya, mengapa ku harus jatuh cinta kedua denganmu? Uau, foi um melisma muito bonito. Ito Melisma, ela projeta muito bem a voz dela, ela consegue escurecer muito bem a voz dela também, mas pela facilidade que ela está conseguindo projetar a voz dela, me dá a impressão de que ela seja realmente uma mezzo-soprano. Sesungguhnya jujur aku pun tak tahu manakah cinta ini akan berlabuh. Uau, que incrível! A divisão dessas vozes, a forma como estão trabalhando é fantástica. De fato, isso vai muito de acordo com o que eu acabei de mencionar. Essas vozes elas estão fazendo um trabalho maravilhoso, porém, cada um trabalha dentro da sua zona de conforto e onde eles podem fazer a melhor divisão da voz deles, né? Para que fique da melhor qualidade possível essa performance maravilhosa. Tuhan tunjukkan jawabanmu, oh Olha como ele tem uma projeção de nota incrível, ele sustenta muito bem a voz dele, ficou maravilhoso. E ela é uma cantora que ela tem uma leve rouquidão natural na voz dela. E eu acho isso fantástico, porque é uma rouquidão que não é um efeito proposital, na verdade é natural, né? Então fica maravilhoso. Tak ingin ada yang tersakiti, tak ingin ada yang tersakiti, namun ku tak mampu memilih. Ini
Gostei muito da forma como ele trabalhou com o uso do falsete. Falsete é um tipo de trabalho que a gente pode fazer com a voz não apenas para transitar, fazer transições entre uma região e outra, mas também para usar como um simples ornamento. E aqui ele fez um uso muito interessante, né, para criar um efeito realmente proposital, o que é um trabalho de ornamento do uso do falsete. E aqui ficou muito bonito. Todos eles têm vozes maravilhosas. Uau! Agora essa música teve um crescimento maravilhoso. Todas as vozes estão tendo um destaque incrível aqui. Você tá maravilhoso, tá incrível. Maravilhoso. Um trabalho vocal maravilhoso. Eu fiquei muito surpreso. Second Chance é incrível como eles têm uma qualidade impressionante na voz deles, como eles têm uma percepção, uma sensibilidade incrível para estar cantando, para fazer a divisão de suas vozes, cada um fazendo o seu trabalho. Cada um tem uma voz muito diferente da outra. É aí que a gente consegue perceber as cores que as vozes possuem e também a forma como cada um trabalha. Incrível, perfeito. Eu acho que esse X Factor Indonésia, eles parecem ser os favoritos, né? Mas se vocês quiserem que eu faça mais análise de reações técnicas ao Second Chance ou a outros participantes desse X Factor Indonésia, deixe a sua sugestão nos comentários, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!